Louvado seja Deus. Deus preparou este dia para estar aqui, trazendo uma palavra do coração de Deus para o meu e para o teu coração. Só Deus sabe como eu entrei por estas portas, né, no dia a dia, mas eu creio, louvado seja Deus, que eu estou no lugar certo. E é como o rapaz que veio deixar no Uber, eu falando na rede, aí ele disse, mas Deus vai lhe dar força. Aí eu disse, amém, glória a Deus, eu creio, aleluia, louvado seja Deus, eu creio, né? Que Deus é o Deus que nos dá força, que nos fortalece, aleluia, e da mesma forma que a gente entra, a gente não sai, louvado seja Deus, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, aleluia. Mateus 8:23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, nos que perecemos. Aleluia. Louvado seja Deus. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Porque temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Louvado seja Deus. Pode nos aceitar, como a palavra de Deus diz, que a fé ela remove montanhas. A fé, louvado seja Deus, quando eu e você colocamos a nossa fé em ação, quando nós abrimos a nossa boca com fé, aleluia, pode ter certeza e a convicção que algo sobrenatural acontece, aleluia, na minha e na tua vida. A Bíblia diz aqui: louvado seja Deus, aleluia. Jesus, junto com os seus discípulos, estavam dentro do barco, louvado seja Deus, e ali, aleluia, eles partiram, e quando chegou em alto mar, igreja, aconteceu uma grande tempestade tão grande, um vento forte, aleluia, aonde o barco balançava, louvado seja Deus, e ali Jesus
nós venhamos a orar. Venhamos orar, venhamos buscar, venhamos jejuar. Aleluia! Porque o nosso adversário, o adversário da nossa alma, o inimigo, ele fica tentando todo o tempo, pelejando, para que a bênção do Senhor não venha sobre a minha e sobre a tua vida. Porque a Bíblia fala sobre Daniel. Daniel orava 3 vezes, aleluia! Louvado seja Deus!
e para o nome do Senhor ser glorificado na vida daquele. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. E o Senhor vai ter testemunho. Tu vai contar o testemunho que Deus vai fazer na tua vida. Louvado seja Deus. Porque nessa peleja, irmã, tu não terás que pelejar, não. Jesus está pelejando por ti. Deixa ele pelejar. Deixa ele fazer como ele quer. Deixa ele agir como ele quer. Louvado seja Deus. Aleluia. Então somente entrega tudo nas mãos do Senhor. Toda preocupação, toda aflição. Aleluia. Todo fardo. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega para o Senhor. Aleluia. Porque Ele está trabalhando no teu favor. Somente descansa o teu coração. Tira toda a aflição. Pega o Senhor para tirar toda a aflição do teu coração. Pega o Senhor para te ensinar a descansar nele. Descansa tão somente no Senhor. E Ele vai fazer por ti. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Deus é fiel. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus de poder. Deus fiel. Aleluia. Jesus se faz presente em nosso meio. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa abençoada aí, louvado seja Deus, de vestido preto com a listrinha. Louvado, essa criança é sua. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor está dando um livramento. Viu? Tome posse do livramento. Vai ser criança para sua filha. Louvado seja Deus. Eu vejo a fúria do inimigo contra a vida dela. Mas maior é Deus. Aleluia. Porque o Senhor tem uma promessa na vida dela. Ela será uma levita, uma adoradora da casa do Senhor. Aleluia. E o Senhor está jogando por terra toda investida do inimigo contra a vida dela. Louvado seja Deus. Toma posse do livramento de Deus para a tua filha. Louvado seja Deus. Aleluia. E o Senhor está renovando as tuas forças. Aleluia.